Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será língua portuguesa na parte de ortografia. Vamos começar? Na aula de hoje vamos aprender o uso do S e SS. Eu vou ensinar para vocês 4 regrinhas. Uma vez elas entrando na cabecinha de vocês, nunca mais vocês vão esquecer e nem errar o uso do S. Vamos lá? Vamos começar com a escrita de apenas um S. E a primeira regrinha é início de palavras. Jamais, nunca, em hipótese nenhuma, iniciamos uma palavra com 2 S's. Isso não existe, ok? Vejamos o exemplo na palavra suado. Tem som de S e começa apenas com um S. Vamos ver o próximo exemplo? Suco. Também tem som de S e eu só posso colocar um S no início. Próximo exemplo. Sopa. Início de palavra, eu só posso colocar um S. Primeira regrinha muito fácil, não é mesmo? Vamos passar para a segunda. Entre consoante e vogal. Entre consoante e uma vogal, eu só posso colocar um S e ele vai ter som de S. Na palavra curso, eu tenho a consoante R e a vogal O e no meio delas a letra S. Eu coloco apenas um S e ela vai ter o som de S. Na palavra diversão, a consoante R entre a vogal O, eu coloco um S. E na palavra pensamento, entre a consoante N e a vogal A, eu uso apenas um S. Muito bem, crianças. Primeira regrinha muito fácil e a segunda foi moleza, não é mesmo? Então, devo lembrar que entre consoante e vogal, eu só posso usar um S. Agora vai complicar um pouquinho, porque o S virá entre vogais. Aí o S tenta nos enganar, mas como nós somos inteligentes e espertos, vamos tirar de letra. Olha só entre vogais, como no caso da palavra piso. Está entre a vogal I e O. E eu posso colocar um S apenas, professora? Claro que posso. Acontece que entre vogais, se eu coloco um S apenas, ele perde a força e fica com o som de Z. Então, entre duas vogais, um S tem som de Z. Vejam na palavra frase. Entre a vogal A e E, eu coloquei apenas um S. Muito bem, mas ele tem som de Z. Vejam como o S nos engana, não é mesmo? Na palavra princesa, entre a vogal E e A, eu só ponho um S e ele fica com o som de Z. Vamos relembrar. Entre vogais, o S tem som de Z. Entenderam? Agora, quando eu precisar que ele tenha um som de S, ele vai ter que chamar o irmão gêmeo dele para ter um som de S, como na palavra passeio. Entre vogais, se eu coloco um S, ele tem som de Z, que foi o que você aprendeu, certo? E se eu colocar um S apenas na palavra passeio, ficará paseio. E essa palavra não existe, não é? Então, para ter som de S entre vogais, ele precisa do irmão gêmeo dele para dar força. Pronto, ficou passeio. A mesma coisa acontece com a palavra assado. Se eu coloco apenas um S, fica asado. Colocando o irmão dele gêmeo para dar força, fica assado. Percebam que está entre duas vogais, A e A, ok? Mas quando ele ganha força do irmão, ele se torna som de S. A próxima palavrinha é assinar. Se eu coloco apenas um S, como está aí, fica asinar. E essa palavra não existe, não é mesmo? Então, o S chama o irmão dele gêmeo para dar força. E aí eu posso escrever a palavra assinar, ok?
Este é o único caso em que você vai usar este S entre vogais quando você precisar que ele tenha som de S. Se você coloca entre vogais um S apenas, ele tem som de Z. Entenderam? Viu como não é difícil o uso do S? Se você entender e aprender essas 4 regrinhas, você nunca mais erra e ficará craque no uso do S. Muito bem, meus amores, agora vamos passar para a hora da atividade. Para você praticar o conteúdo de hoje, você irá fazer a sua atividade no livro de língua portuguesa, nas páginas 67 e 68. E uma atividade no livro de atividade de reforço, na parte de geografia, na página 79. Beijos, tchau!